Graças a Deus, estamos chegando aí na lição de número 7, né? Os dons de elocução, uma revista maravilhosa onde nós temos aprendido aí sobre a Igreja e o Espírito Santo, né? A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Eu acredito que nunca foi tão necessário nas nossas vidas ser cheios do Espírito Santo, sermos renovados constantemente, sermos realmente cheios, né, para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor fazendo o melhor para Ele, que Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Bom, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela rica oportunidade que me é concedida de estar meditando nessa lição maravilhosa, né, podendo gravar essa aula para estar juntamente estudando com os irmãos que vão estar acompanhando esse vídeo. Quero agradecer a Deus, agradeço também meu pastor Moisés, pela oportunidade, agradeço aos nossos superintendentes, pastor Eli, pastor Elianai também, que produz material complementar maravilhoso, e a todos que se envolvem na gravação, edição, evangelista Elaine também, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Bom, quero fazer uma oração antes de nós iniciarmos o estudo, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que fale conosco nessa manhã, desse dia, desse domingo, para que nós possamos ser renovados, cheios, né, da palavra de Deus, do poder de Deus. Amado eterno Deus, somos gratos pela riquíssima oportunidade, ó Deus, de estarmos estudando a sua palavra, de estarmos aprendendo mais de Ti, de estarmos aqui, ó Pai, nesse momento, meditando, ó Pai, na lição de número 7, que vai nos trazer, ó Pai, ensinamento sobre os dons de elocução. Nós vamos aprender sobre profecia, nós vamos aprender sobre diversos temas maravilhosos, ó Pai. Nos ensina, traz luz, ó Pai, à nossa mente, clareando, ó Pai, nos fazendo entender, ó Pai, a Tua vontade, o Teu propósito, que possamos entender o Seu propósito para nossas vidas, para a Tua Igreja e para essa geração. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, sem perda de tempo, a lição de número 7, ela na verdade ela vem fazer um complemento, ela vem fazer uma tratativa complementar a lição de número 5 e a lição de número 6. Se nós voltarmos um pouquinho a nossa revista, no que foi a lição de número 5, a lição de número 6, a lição de número 5 tratava sobre os dons de revelação. Quando a gente vem entender um pouquinho sobre a revelação, sobre os dons no corpo de Cristo, a palavra de sabedoria e vários dons. Na lição de número 6, seguimos falando nesse conceito, os dons de poder. Onde fala sobre o dom da fé, a fé especial milagrosa, o dom da fé no Antigo Testamento, o dom de curar e vários outros contextos que nós estudamos no domingo passado. E hoje, dando sequência a esse entendimento que toda a revista ela vem numa crescente, né? Eu achei muito interessante uma palavra do pastor Prats, na gravação do vídeo da editora Betel, de suplementos professores, onde ele chama a atenção que o objetivo da revista não é esgotarmos o assunto numa única lição. Não é esgotarmos todo o assunto sobre profecia, sobre os dons de locução apenas na lição de número 7. Mas é uma crescente de informações e de acumulado de informações que nós vamos tendo ao longo da revista para chegar ao final do trimestre nós termos um entendimento sobre os dons de poder, dons de locução e assim vai. Nós vamos acrescentando informações a cada domingo. Então, muito provavelmente, nós não vamos esgotar todo o assunto apenas nessa lição. Mas a ideia é que ela seja mais um acumulado de informações do que nós estamos vendo desde a lição de número 1. E ao chegar na lição de número 13, nós possamos ter um entendimento mais amplo, conhecendo mais o objetivo de se ter o Espírito Santo dentro da igreja, ter o Espírito Santo na nossa vida individual. E essa necessidade do avivamento ser despertada em nós através desse acumulado de informações que nós vamos aprendendo nessas lições maravilhosas. Bom, o textuário, muito interessante, ele chama atenção, está lá baseado, a nossa lição de hoje está baseada em 1 Coríntios capítulo 14, tá? Tem algumas outras referências bíblicas, mas basicamente o contexto dela vai estar em 1 Coríntios capítulo 14. Eu até te aconselho, você tendo a oportunidade, que você faça a leitura de todo o capítulo 14 de Coríntios, 1 Coríntios, entendendo o que Paulo estava orientando a igreja ali. E é interessante, meus irmãos, que nós vamos ver que é uma lição que ela vem trazer discernimento. Eu acho que a palavra
Mestre, se nós poderíamos destacar essa lição em uma palavra, talvez qual seria a palavra-chave dessa lição? Qual a palavra que vai me trazer um resumo, né, sintético, muito simples de todo o contexto da lição, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava tentando orientar aos Coríntios no capítulo 14? A palavra-chave talvez seria discernimento. Paulo está ensinando aos Coríntios a ter discernimento. Porque nós vamos ver ao longo da lição que Paulo orienta os coríntios a ser organizado, para que faça um culto racional, que tenha um culto organizado, que tenha um culto de forma ordeira. Né? E isso só se atinge com discernimento espiritual, ouvindo, sendo sensível à voz do Espírito. Mas em momento algum o apóstolo Paulo pede que seja extinguido o espírito da igreja. Não. Paulo está apenas orientando, nós vamos ver isso ao longo da lição, que a igreja aos Coríntios, que ela estivesse de forma ordeira, que ela estivesse de forma com discernimento, servindo ao Senhor, prestando o culto da melhor forma possível. E esse ensinamento é muito interessante, que ele é válido para nós hoje, para os nossos dias. Nós que somos pentecostais, é um ensinamento riquíssimo. Em momento algum é incentivado que se afaste o Espírito Santo de Deus da igreja. Muito pelo contrário. É incentivado, os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças são ensinados e incentivados a buscar o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, também nos é ensinado a fazer a coisa com decência, com ordem, com discernimento espiritual. E é isso que nós vamos ver ao longo da lição. O apóstolo Paulo orientando os Coríntios no capítulo 14. Bom, e o texto áureo fala para nós o seguinte: mas o que profetiza, fala aos homens. Para que serve a profecia? Paulo vai explicar. Para edificação, para exortação e para consolação. Esse é o objetivo, são 3 objetivos que nós vemos Paulo ensinando na profecia bíblica. Edificação, ou seja, a ideia é que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado, seja fortalecido. Né? Sirva a Deus forte, com entendimento. Segundo, que seja exortado. E algumas vezes Paulo estava aqui exortando os coríntios. E Paulo destaca que a profecia também tinha a função de exortação. E terceiro, consolação. O que é a consolação para o servo de Deus? Consolação é quando nós vemos que o mundo inteiro está indo de mal a pior, mas a igreja, pautada na esperança da volta de Cristo, ela é consolada pelo Espírito Santo de Deus a vencer as barreiras, a permanecer fiel, a alcançar, a avançar, continuar avançando, pautada na palavra de Deus. Esse é o consolo que o Espírito Santo de Deus nos traz. E esse consolo nos faz lembrar a todo instante que a nossa vida aqui é passageira, que o nosso reino está nos céus. Amém? Bom, verdade aplicada também, maravilhosa verdade aplicada. Ela fala que as manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas resultam nos objetivos da profecia, que é edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aos Coríntios é muito interessante, que Paulo está ensinando no capítulo 14, e nós vemos na Bíblia, lá em Atos capítulo 1, quando a igreja estava sendo preparada para o advento do Espírito Santo. No capítulo 2, com a chegada do Espírito Santo lá em Pentecostes, é um incentivo depois dos próprios apóstolos, orando pelas pessoas, para que elas fossem também batizadas com o Espírito Santo, falassem novas línguas. E chega agora no capítulo 14, Paulo, diante de uma igreja que tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas, que estavam um pouco desorganizadas, Paulo vai dar ensinamento para essa igreja. E ele fala, olha, se tem manifestação do Espírito em profecia, variedade de língua e interpretação de língua, o objetivo é alcançado. A igreja é consolada, edificada e exortada. Amém? Bom, os objetivos é falar sobre a confusão acerca dos dons da elocução, despertar no crente o desejo pela busca dos dons, tópico 2 nós vamos ver isso, e mostrar a relevância dos dons para a igreja, a importância dos dons para a igreja, a importância de nós buscarmos os dons espirituais. Eu não posso, meu amado,
você que está aí do outro lado, me assistindo nessa manhã, participando da escola dominical, nós não podemos nos acomodar. Eu fui batizado no Espírito Santo, sou revestido de poder, estou satisfeito. Amém? Glória a Deus por isso. Mas eu preciso incansavelmente continuar buscando os dons espirituais. Buscando em Deus o discernimento, buscando em Deus o fortalecimento de poder todos os dias. E é isso que nós vamos aprender nessa lição. Bom, o texto de referência está lá em 1 Coríntios capítulo 14, do 26 ao 31. São apenas poucos versículos, vou fazer a leitura para nos dar essa base que Paulo estava dizendo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, fala o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então Paulo já começa a chamar a atenção no versículo 26, que tudo que fizesse na igreja, né, se você tem salmos, tem doutrina, tem línguas, interpretação, revelação, faça tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito por 3, e por sua vez que haja intérprete. Nós vamos ver ao longo da lição por que Paulo está orientando a igreja. Porque Paulo não está proibindo de se falar línguas estranhas. Não. O início do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, que é espalhado ali aquele movimento pentecostal, as pessoas começam a ser incentivadas e batizadas com o Espírito Santo. Paulo agora não está dizendo aos coríntios que eles não devam falar em língua, muito pelo contrário. O que Paulo está orientando, e nós vamos entender isso ao longo do texto, que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele que fala em língua estranha, ele edifica-se a si mesmo, porque ele está orando em mistérios com Deus, ele está orando em línguas com Deus. Mas quando existe profecia ou interpretação dessa língua falada, na verdade, o que está sendo edificado não é só o indivíduo, a pessoa, mas o corpo de Cristo. A igreja está sendo edificada. A igreja num todo está sendo edificada pela interpretação e pela palavra profética, pela profecia. Então Paulo chama atenção para isso. O versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está ordenando nesse versículo 28? Que haja organização no culto. Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: lógico, nós somos pentecostais, né? E a pastora Leonardo até coloca isso no texto dela, que eu achei interessante, um texto suplementar da aula, que ela destaca o seguinte: nós somos pentecostais, né? Ninguém está dizendo que, às vezes, em determinado momento do culto, num louvor, onde nós sentimos a presença de Deus, onde nós, no meio da pregação, sentimos a real presença de Deus, e é até comum, quando o pregador, em alguns momentos, ele para um pouco a mensagem e fala: eu vou dar o tempo para você glorificar, para você exaltar a Deus. Por que disso? Porque nós somos pentecostais, nós sentimos a presença de Deus, queremos quase explodir, né, de falar em línguas estranhas, com consciência, claro, sim, com consciência, mas cheio de uma alegria, de um gozo constante da presença real de Deus em nosso meio. Aquela alegria nos contagia, nos enche. E nós ali naquele momento falamos em língua estranha. Então não é isso que está sendo dito para não ser feito. O que Paulo está dizendo é que existe, como se Paulo quisesse dizer o seguinte: existe um tempo para todas as coisas. Como se Paulo quisesse se apropriar lá de Eclesiastes capítulo 3 e estivesse dizendo o seguinte: olha, existe um tempo para todas as coisas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: fale consigo mesmo e com Deus. Está lá no momento da pregação, a palavra sendo ministrada, né? Se não houver ordem no culto, imagina se toda a igreja de forma coletiva começa a falar em línguas estranhas de uma forma alta, né? De uma forma ali, de certa forma, desordenada. O que Paulo está dizendo? Que às vezes a pessoa que foi ali para ouvir a palavra de Deus, ela não vai conseguir entender. Então o que Paulo está orientando é o seguinte, né? Traduzindo para o português: se você sentiu a presença de Deus na igreja e quer extravasar falando em línguas estranhas, fale consigo mesmo. Contenha um pouquinho, fale um pouquinho mais baixinho ali, para justamente porque às vezes está na hora da pregação da palavra. E às vezes tem ali um novo convertido, uma pessoa que está sendo orientada, está ali ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. Versículo 29, perdão. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Da mesma forma. Deus quer usar alguém em profecia. Se levanta 2 ou 3 profetas ao mesmo tempo, na verdade,
não vai ser impossível entender aquilo que Deus está falando na igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que um profeta após o outro. E o versículo 30, mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Né? Então, é uma ordenação. Paulo estava orientando os coríntios ali a ter um culto organizado. Não injeção do Espírito Santo, não é isso que Paulo estava dizendo, mas que fosse feito com organização. Cada coisa a seu tempo. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e que sejam consolados. É o fechamento do que Paulo estava dizendo. Então ele começa no versículo 26 aqui a orientar os coríntios, e ele termina no versículo 31 falando para que todos sejam consolados, para que as pessoas entendam a mensagem que está sendo pregada, o louvor que está sendo cantado e o manifestar da glória de Deus também no nosso meio. Mas volta a frisar, nós somos pentecostais e devemos sim, buscar pelos dons, falar línguas estranhas, mas em momentos apropriados, em momentos ali que nós entendamos que às vezes é necessário sentir a presença de Deus, mas é necessário às vezes eu falar um pouco mais baixinho, orar a Deus baixinho, um pouquinho mais junto, só eu mesmo e Deus, para que justamente não venha interferir no ordenamento do culto, para que às vezes não venha interferir, por exemplo, na pregação da palavra. Às vezes está sendo uma palavra evangelística direcionada e pode ter próximo a mim, por exemplo, no culto, pessoas que não são crentes e que estão ali atentas à palavra. Então, de certa forma, não é que a minha língua estranha vai atrapalhar essa pessoa, não é isso. Mas eu posso estar tirando uma atenção do momento do culto. Então, o que Paulo está orientando é que faça-se cada coisa a seu tempo. Bom, mas vamos ver isso que o comentarista Bispo Oides nos ensina ao longo dessa lição maravilhosa. Introdução. Nessa lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. É justamente isso que Paulo estava dizendo, o Bispo Oides está de conformidade com ele, dizendo, para que não haja desordem, para que o culto possa ser um culto racional, para que cada coisa aconteça ao seu tempo. E eu volto a dizer, existem pregadores, já no meio pentecostal, no nosso meio, que eles entendem aquele momento do manifestar da glória de Deus e ele mesmo para um pouquinho a pregação e fala, vou dar um tempinho, um minutinho, para você agora glorificar a Deus. E a igreja ali naquele momento, coletivamente, glorifica, fala em línguas, exalta a Deus. Por quê? A presença de Deus se torna real no nosso meio. Bom, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, vem de complemento também essa palavra. Vamos ler o que fala para nós aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, fala para nós o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, mais uma vez, aqui nós vemos também o apóstolo Pedro orientando que tudo seja feito na direção de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Bom, o tópico primeiro fala para nós o seguinte: dons relacionados à elocução. O que são esses dons? Primeiro, a profecia, variedade de línguas, a interpretação de línguas são manifestações do Espírito Santo, é o mover do agir do Espírito Santo, classificadas como dons de elocução. Então, os dons de elocução são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os mesmos capacitam o membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. Não se aprende numa faculdade. Não se aprende variedade de línguas espirituais num curso de idiomas. Nós temos diversos cursos de idiomas que ensinam inglês, espanhol, francês, alemão e várias outras línguas, italiano. Mas não aplicativos celular hoje que ensinam, por exemplo, outros idiomas. Mas não existe um aplicativo celular, não existe um curso que ensine essas línguas sobrenaturais, porque elas vêm através do mover do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Essas manifestações sobrenaturais vindas da parte de Deus visam, novamente, edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o coletivo de Cristo. Infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, comentaristas colocam para nós aqui, dizem serem possuidores destes dons,
e assim enganam a muitos com as suas falsas manifestações. Então tem muita gente que fala, eu tenho dom de profecia, eu sou um profeta, né? E ali nesse momento ele acaba gerando uma certa confusão, porque na verdade a profecia desse contexto que nós estamos vendo aqui, ela é diferente de palavras que são pronunciadas positivamente. Como assim? O que é isso? Nós já vimos no nosso meio e em várias outras denominações, por exemplo, às vezes o pregador está lá pegando a palavra de Deus, alguém está cantando louvor e fala, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ter uma semana abençoada, uma vida abençoada e tudo mais. Na verdade, olhando para o contexto bíblico, isso não é uma profecia. Na verdade, ele está pronunciando palavras que ele almeja para a sua vida, palavras de bênçãos, né? Ele está proferindo palavras que podem te abençoar, mas não é uma profecia no contexto bíblico, não faz parte do dom de elocução. Porque a profecia no contexto bíblico, o dom de elocução, nós precisamos fazer paralelo para entender que a profecia no contexto bíblico, diferente de uma palavra proferida de bênção, uma palavra proferida de um desejo de algo positivo na sua vida, né? Diferentemente disso, a profecia ela não vem do homem, ela vem do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que usa alguém para profetizar aquilo que Deus quer. E qual o objetivo? Edificar, exortar e consolar. Então nós temos visto nos nossos dias muitas pessoas dizendo, eu tenho dom de profecia, eu sou um profeta. Calma, né? Vamos devagar, vamos entender melhor. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer aqui é que a pessoa que é usada em profecia não é por vontade própria, mas ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra não é do profeta, a palavra é de Deus. Amém? Nós precisamos ter esse discernimento espiritual. E a pastora Elianai coloca aqui uma mensagem. Perdão, o pastor Elianai mesmo, perdão, está aqui. Ela coloca uma palavra dizendo que a profecia não são mensagens, são mensagens espontâneas, repentinas por iniciativa do Espírito Santo. São 3 passos. Primeiro, uma mensagem espontânea. Segundo, é uma mensagem por iniciativa do Espírito Santo. Terceiro, é uma utilização do homem como profeta de Deus numa língua conhecida. Olha que interessante. Deus, então, ele pega uma mensagem espontânea da parte do Espírito, coloca no coração do homem para que ele transmita aquela mensagem, só que numa língua que seja entendida. Quantos exemplos nós já não vimos, né, de pessoas que foram usadas pelo Espírito de Deus, pessoas que às vezes estavam em outros países, não conheciam o idioma e se depararam com uma situação de ter que pregar para alguém, ou às vezes numa tribo indígena. Estava vendo testemunho esses dias de um pastor numa tribo indígena, e ele ali começou a cantar, de repente ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, começou a falar em línguas, e o chefe daquela tribo se ajoelha aos pés dele. Por quê? Porque aquele pastor, na verdade, sem entender, ele estava profetizando, ele estava falando a vida daquele homem, num idioma que ele não conhecia. Então, na verdade, a profecia ela tem esse objetivo. Ela é usada a pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus, uma mensagem espontânea vinda de Deus, para falar numa língua que seja entendida por quem está recebendo a mensagem. Então, são pontos interessantes a gente entender o conceito da profecia. Bom, por que Paulo, né, voltando a frisar, por que Paulo escreve essa carta aos Coríntios? Por que Paulo frisa tanto essa organização? Porque nós vemos que na igreja dos Coríntios, na verdade, existia uma certa desorganização. Eles haviam ali se perdido um pouco na questão dos dons espirituais. Era como se os dons, como se falar em línguas, por exemplo, como se o dom se tornasse alguém mais especial que o outro. Então os coríntios estavam ali meio confusos com o uso dos dons. E Paulo agora vai organizar a mente, organizar a forma de entendimento dos coríntios. Bom, 1.1. Profecia. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada pelo Espírito Santo, então vem do Espírito, e sermos edificados, exortados ou consolados por ela. Essa voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados, ou seja,
Quando que uma profecia, de fato, ela veio da parte de Deus para alguém? Quando ela se cumpre. Com o cumprimento daquela palavra que foi profetizada sobre a sua vida, você vai entender. Pode ter passado os anos, pode ter passado várias coisas. Quantas profecias Deus usou vários profetas no passado para falar para mim, e elas vieram se concretizar, se realizar agora, anos depois. Então elas se realizaram porque veio da parte de Deus para a minha vida. Então você quer dizer que tem profecias que não vêm da parte de Deus? Infelizmente. Infelizmente nós temos pessoas que confundem o dom profético e muitas vezes se deixam levar pela emoção, e acontece que nós falamos, que ele vem uma profecia, ele vem uma palavra da carne e não do Espírito. E essa não vai se cumprir, porque Deus não tem compromisso com uma palavra que veio do homem, e não da parte dele mesmo. Bom, mas se todos... E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, o comentarista coloca o seguinte: essa voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O comentarista colocando algo interessante, que se entra, por exemplo, um incrédulo, um infiel, num dos nossos cultos, e lá existe uma profecia, e essa profecia é também direcionada a essa pessoa, ou essa pessoa entende o que foi dito ali através da profecia, ele também se torna edificado, ele também entende. Na verdade, ele vai ter entendimento que aquela palavra veio de Deus. E aí mostra para aquela pessoa que verdadeiramente Deus está entre nós. Deus verdadeiramente está no meio da igreja. Bom, o Espírito Santo nos capacita com esse dom para servirmos a igreja de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 14, versículo 2, fala o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. E o versículo 5, o apóstolo Paulo falando: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas que muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quando existe a interpretação das línguas ou a palavra profética, a profecia, na verdade, vindo da parte do Espírito Santo de Deus, a igreja, num conjunto, é edificada. Bom, no suplemento aqui do professor, bispo primaz, pastor Manuel Ferreira, ele coloca para nós o seguinte: nos últimos anos esse assunto tem sido tema de infindáveis discussões, fazendo com que muitos fiquem confusos sobre o assunto. A Bíblia nos faz ver que o dom de profecia é uma habilitação divina. Não vem da parte do homem, vem da parte de Deus. Não é uma pessoa que fala: olha, eu estudei uma língua e agora eu sou profeta. Não. A Bíblia nos faz ver que o dom de profecia é uma habilitação divina ofertada ao crente para edificação. Só dele? Não, da igreja. A profecia ela edifica a igreja. Ela edifica, exorta e consola os santos do Senhor. Bom, partindo aqui para 1.2, para nós ganharmos tempo, a importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Então nós falamos até agora que a pessoa, quando ela é usada pelo Espírito Santo de Deus e profetiza, ela está edificando, exortando e consolando o corpo de Cristo, a igreja. E agora nós vemos que o comentarista coloca para nós da importância desse dom. Ele vem falar o seguinte: o apóstolo Paulo possuía uma visão profunda sobre a importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Em um dos seus textos sobre o assunto, ele exorta a igreja para buscá-lo. Então, Paulo orienta a igreja de Cristo a buscar o dom de profecia, interpretação de línguas. Então você, meu amado irmão, que é batizado no Espírito Santo de Deus, que fala em línguas estranhas, deve buscar, não por minha orientação, mas por orientação bíblica, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, para que haja também edificação da igreja, do corpo de Cristo. Bom, em um dos seus textos ele orienta a buscá-la, dizendo o seguinte: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Importa-nos reiterar que sua importância é tamanha, pois aquele que profetiza, ele edifica toda a igreja. Já falamos sobre esse assunto.
Assim, através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente de forma simples e direta com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. O teólogo Stanley Orton fala o seguinte: o dom de profecia está disponível a todos os crentes, não só aos profetas. É interessante, meus irmãos, nós fazermos essa distinção, porque nós vemos profeta no Antigo Testamento como um ofício, né, profético, daquele que falava. Qual era a diferença? Dois personagens no Antigo Testamento eram o sacerdote e o profeta. O sacerdote era aquele que levava as petições do povo, pedido de perdão, por exemplo, a Deus. Ele comunicava aquilo que o povo, os anseios do povo, para Deus. E o profeta transmitia a palavra, a mensagem de Deus ao povo. Então esse ofício profético no Antigo Testamento, nós vemos em algum texto até falando da escola de profetas, esse ofício de profeta no Antigo Testamento, ele é um pouco diferente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós não temos esse ofício, esse cargo profético. Mas nós temos no Novo Testamento, na verdade, o Espírito Santo de Deus usando pessoas distintas para profetizar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos devem buscar o dom de profecia. Porque se fosse apenas um ofício profético, uma pessoa escolhida, separada para isso, como no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ia dizer, não dessa forma, mas o apóstolo Paulo ia dizer o seguinte: olha, não são todos que devem buscar o dom de profecia, mas aqueles que têm o ofício profético. E não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina que nós devemos buscar, todos os crentes, os dons de profecia. Isso é interessantíssimo, está lá em Atos capítulo 2, versículo 17 ao 18, destaca justamente essa questão. Atos 2, vou ler a referência, só para a gente finalizar aqui 1.2. Olha que interessante. Lucas, aqui escrevendo Atos, ele está usando, na verdade, relatando o discurso de Pedro, e o apóstolo Pedro, quando ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus e começa a pregar ali, e quase 3.000 almas se rendem a Jesus, quase 3.000 almas se convertem, cada um ouvindo a sua própria língua, uma palavra que Pedro falava no seu idioma e o Espírito Santo traduzia para aquela pessoa na sua própria língua. O apóstolo Pedro ele faz se valer aqui de um texto escrito pelo profeta Joel muitos anos antes. Muitos anos antes da vinda de Jesus, o profeta Joel escreveu: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E o versículo 18 fala: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pedro, citando Joel, estava falando aqui do derramamento do Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós vemos a Bíblia nos ensinando a buscar, porque o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Então, nós vemos que não é um ofício profético, uma pessoa separada com um ofício profético, mas todo cristão deve buscar o dom de profecia, para que haja edificação, não apenas sua ao falar em línguas, mas para que haja edificação do corpo de Cristo. Bom, 1.3, né, para a gente avançar, que a hora passa muito rápido. Um assunto gostoso como esse, nos trazendo esclarecimento da parte de Deus. 1.3 fala o seguinte: julgar a profecia. A Igreja de Cristo bem doutrinada, e esse eu quero fazer um destaque para isso aí. É interessante, meus irmãos, que quando o comentarista fala da Igreja de Cristo bem doutrinada, eu glorifico a Deus por fazer parte de uma igreja, Assembleia de Deus Juiz de Fora, Ministério de Madureira, e termos um pastor que se preocupa, assim como os nossos dirigentes de congregação, toda a nossa membresia se preocupa com a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, a base bíblica. Por que eu estou falando isso? Porque se a igreja ela não tem doutrina, se a igreja ela não tem base bíblica, se é apenas ensinado, por exemplo, nos cultos, sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre vários aspectos, e a igreja não recebe a palavra de Deus, essa igreja não tem base. E quando uma igreja não tem base, ela é facilmente enganada pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrinas que possam surgir.
E aí o comentarista vai dizer para nós o seguinte: a igreja de Cristo bem doutrinada não tolera os falsos profetas em seu meio e faz o uso correto dos dons espirituais, de acordo com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Quando a igreja não tem doutrina, ela se torna presa fácil, ela se torna vulnerável para um falso profeta, por exemplo, com ensinamentos errados, com palavras erradas, com profecias da carne, com ensinamentos que distorcem a palavra de Deus, por exemplo. Então eu glorifico a Deus que quando a igreja ela é doutrinada, ela tem base bíblica, ela não se envolve, ela não se deixa levar. Ela claramente tem o discernimento do Espírito. Voltamos à palavra lá do início que eu disse, discernimento. A igreja tem o discernimento do Espírito para entender o que verdadeiramente, quais são os verdadeiros e os falsos profetas. João, em suas palavras, sedimenta que é dever da igreja julgar as profecias. 1 João capítulo 4, versículo 1. Para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Ele manda provar a veracidade das profetas, para ver se está em conformidade com a Bíblia. Então, quando o que o apóstolo João está dizendo aqui para nós é o seguinte: nós devemos julgar a profecia para ver se, na verdade, aquilo que está sendo falado por aquele profeta está em conformidade bíblica. Se verdadeiramente tem base bíblica. Porque quais são os objetivos da profecia? Relembrando: edificar, exortar e consolar. Fugiu desses objetivos, deixa de ser uma profecia bíblica. Se não está edificando, se não está consolando e se não está exortando, não tem validade bíblica. Bom, a igreja deve julgar, como comentou Stanley Orton, meticulosamente, publicamente, com deliberada consideração e avaliação o que o Espírito está dizendo. Isto incluiria como a profecia se alinha com a palavra de Deus. Né? Levantou um profeta, ou um falso profeta no meio da igreja. Começou a profetizar algo que não está em conformidade com a palavra de Deus, ignora. Mas para isso, voltamos no início desse tópico, é necessário que a igreja seja doutrinada, tenha discernimento, seja alimentada pela palavra de Deus. E aqui vai, meu irmão, um conselho para cada um de nós, eu me incluo nesse conselho. Vamos meditar na palavra de Deus, aprender o que a palavra de Deus está nos ensinando, não apenas ler por ler, não apenas numa correria ler ali só para alcançar números de leitura, não. Mas ler com entendimento, meditando, entendendo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco através daquele texto. Porque assim nós não seremos presa fácil. Bom, se a profecia se alinha com a palavra de Deus, como satisfaz a necessidade? Qual é o propósito de Deus para os crentes que devem fazer com que o que ouvem para edificar o corpo? Então, na verdade, se o comentarista colocou dessa forma, nós podemos nos perguntar, mas existe profecia, volto a dizer, existe profecia que não vem de Deus? Infelizmente, sim. Infelizmente, é o que eu falo dizer, falsos profetas se levantaram, desde os tempos de Jesus, se levantam e continuam se levantando, e vão continuar se levantando, até Jesus arrebatar a sua igreja. Então nós devemos ter cuidados. Ter cuidado para não cair em laços de engano pelo inimigo. E para não cair em laços de engano, nós precisamos ter a nossa base sólida na palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Amém, eu recebo. Está fora da palavra de Deus? Aquele velho ditado que nós temos já desde a época dos meus avós. Entrou no ouvido e saiu no outro. Eu não absorvi. Não fiz questão de absorver. Porque biblicamente está fora da palavra de Deus. Bom, se está de ajuste com a palavra... Portanto, devemos julgar se as profecias, de modo a saber se está de ajuste com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, e se é para a glória de Deus e a salvação do homem. Se não for para isso, não justifica. Sendo assim, é importante termos o entendimento que, como pentecostais, o dom de profecia continua sendo útil para contribuir para a edificação e o aperfeiçoamento dos santos. Então, o que o apóstolo Paulo orientava em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, versículo 3, que nós deveríamos buscar os dons de profecia, não ficou restrito apenas à igreja de Coríntios. Ela, na verdade, é um incentivo, é um ensinamento para a igreja hoje. Bom, o 2, variedade de línguas. Rapidamente, já falamos aí um pouco sobre isso.
Em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de línguas, na condição de dom, assim como os demais catalogados na Bíblia, são vários dons, podemos dizer que esse dom é uma forma das manifestações do Espírito Santo. Quando esse se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala, ou seja, a manifestação do falar da variedade de línguas não pode ser aprendido numa escola de idiomas. Não pode ser aprendido num aplicativo de celular que ensina, por exemplo, inglês. Não tem como. Porque isso vem diretamente do Espírito Santo. E para isso, fica aqui então um chamamento, um conselho, um convite. Você que ainda não fala em línguas estranhas, você que ainda não recebeu esse revestimento de poder através do batismo pelo Espírito Santo, persista, busque incessantemente para que Jesus te batize, para que você receba esse revestimento e receba essa variedade de línguas sobre a sua vida. 2.1. O ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. O que Paulo está ensinando sobre isso? Entre os ensinamentos do apóstolo Paulo a respeito do dom de variedade de línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, que é a nossa base da lição de hoje, ele escreve sobre esse dom com a finalidade de constituir algumas diretrizes, não para impedir o uso do dom, não, mas para ajustar a forma desorganizada de culto que a igreja de Corinto estava realizando. Então Paulo não está orientando os coríntios para poder extinguir o Espírito Santo, não. Tanto é que ele fala no final do capítulo 14, não extinguais o Espírito Santo, não elimine, não tire o Espírito Santo do meio da igreja, continue buscando, porém, faça de forma organizada. Ainda a respeito desse dom, o apóstolo Paulo afirma que o falar em línguas serve como um sinal para os infiéis. De que forma que ele destaca isso? Justamente com as possibilidades, apesar de ser um entendimento um pouco mais difícil, mas justamente Paulo está dizendo que o objetivo é para que os infiéis também entendam, para que os infiéis, ao entrar, por exemplo, na igreja, que eles saibam verdadeiramente, que eles tenham um entendimento, na verdade, sobre a palavra que está sendo ministrada. É interessante que, uma coisa que é interessante, reforçando que, como os outros dons, esse dom também precisa ser buscado e desejado pela igreja, por todo cristão. O pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte, que o dom de línguas ou variedade de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente uma língua nunca aprendida por quem fala. Já falamos sobre isso, sobre esse detalhe. Então, quando a igreja está cheia do poder de Deus, quando a igreja tem o discernimento do Espírito Santo, está prestando um culto a Deus com decência, com ordem, com organização, até os infiéis serão edificados. Até aqueles que forem visitar a igreja terão entendimento, porque através de uma palavra profética na sua própria língua, ele vai entender que aquilo ali está servindo de edificação para a igreja. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus pode usar um profeta até mesmo para profetizar para aquele infiel que foi ele naquele dia, falando algo que somente ele, Deus, conhecia, e fazendo ele retornar à casa do Senhor, fazendo ele ter esse desejo de fazer parte daquele povo. Bom, 2.2. Expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na introdução, mas é legal destacarmos, frisarmos essa questão. David Lean, um escritor de teologia sistemática de 1997, ele fala o seguinte: a diferença básica entre o fenômeno da língua das línguas em Atos e em 1 Coríntios está no seu propósito. Em Atos, as línguas visam a edificação pessoal, deixando evidente que os discípulos realmente haviam recebido o dom prometido pelo Espírito Santo. Então, em Atos, o objetivo ali da efusão das línguas, do batismo com o Espírito Santo, manifestação através das línguas, era a edificação pessoal, dos discípulos serem edificados, para que eles fossem cheios e que as pessoas, ao ver aquilo ali, entendessem que a promessa do Espírito Santo estava chegando. E com a chegada dessa promessa, os discípulos agora estavam edificados, estavam cheios do Espírito Santo. Que a promessa havia se cumprido. Lá em Lucas, capítulo 24, 49, em Atos, capítulo 1, são vários textos de referência que falam da promessa que a igreja deveria guardar em Jerusalém, que ela seria revestida de poder,
E além da promessa, ele fala agora da chegada. Não precisavam ser interpretadas, porque naquele momento estava sendo uma edificação pessoal. Em 1 Coríntios, o propósito era a bênção de outras pessoas na congregação, porque agora as pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo, já estavam edificadas individualmente. E o que o apóstolo Paulo está ensinando, após a vinda do Pentecostes, após o batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo agora está ensinando a forma ordenada de se fazer isso no culto. O propósito era a bênção de outras pessoas na congregação. Por isso era necessário a comunicação. É preciso notar que nem todos que foram batizados com o Espírito Santo exercerão um ministério contínuo de falar em línguas na igreja local. Está lá em 1 Coríntios 12, 30. Pastor Estevão Ângelo de Souza, no livro dos Domínios do Espírito Santo, ele fala o seguinte: já estudamos que não houve exigências quanto à manifestação das línguas em Jerusalém, em Cesareia, em Éfeso, e todos falaram em línguas. Mas quanto às línguas como dom de elocução, há normas a considerar. Primeiro, nem todos a possuem. Segundo, devem ser seguidas de interpretação. Então, a variedade de línguas como dom de elocução para a edificação da igreja, ao ser falada na igreja, para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo está orientando que o interessante seria que houvesse, necessário até mesmo que houvesse interpretação. E estão sujeitas à limitação. O que significa isso, meus irmãos? Que elas vêm de Deus, não vêm do homem. E que elas devem sim ser julgadas, se veio verdadeiramente da parte de Deus ou se o profeta, por atitude própria, está falando de si mesmo. Bom, o 2.3. O dom de variedade de línguas servem para a edificação do crente. O crente em Jesus Cristo, mais do que nunca, necessita do recobrimento de poder do Espírito Santo. Irmãos, nós vemos dias tão difíceis em todos os aspectos políticos, econômicos, crises sanitárias, tantas coisas que envolvem esse mundo, que nós, mais do que nunca, precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus e das manifestações dos dons espirituais. Visivelmente, né, quando você entra numa igreja, visivelmente, você, ou incrédulo, entra numa igreja, visivelmente, como que ele vê a manifestação do poder de Deus naquela igreja? Visivelmente, através da manifestação dos dons espirituais. Daí a necessidade de buscar esses dons espirituais em toda a sua plenitude. Entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontramos o dom de variedade de línguas, que exerce a função de edificação pessoal do crente. O apóstolo Paulo, reforçando, deixou registrado que este dom serve para que o crente edifique a si mesmo. Os pentecostais entendem que o crente, através do dom de variedade de línguas, pode ser usado para a edificação da igreja, e também através do dom, principalmente através do dom de interpretação de línguas, pois por meio desse todos podem entender a mensagem em sua própria língua. Quando existe a interpretação, quando existe uma profecia vindo da parte do Espírito Santo, todos nós entendemos a nossa própria língua. Somos edificados. No suplemento do professor é colocado o seguinte: a variedade de línguas pode ser útil para edificação pessoal. Paulo dizia: o que fala em língua estranha, lá em 1 Coríntios 14, 4, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No caso do crente falar em línguas para sua edificação pessoal, não há necessidade de interpretação. Você está na sua casa, você está buscando a Deus, você está orando, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, começa a orar em línguas estranhas, Quantas vezes nós vemos até pessoas que começam a cantar um louvor e sente tão forte a presença do Espírito Santo de Deus que ele não consegue às vezes nem concluir aquele louvor, ele já é tomado falando em línguas estranhas. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nesse momento ele está edificando a si mesmo. E isso é incentivado, meu irmão. Você dentro da sua casa, você está orando, você está no seu local às vezes de trabalho, na hora do almoço, ele sentado no cantinho quietinho, está orando, buscando a Deus. Sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, não é restrito. Eu só posso orar em línguas na igreja. Não, meu irmão. Você pode orar em línguas estranhas dentro da sua casa, dentro do seu carro. Sentiu a presença de Deus, você edifica-se a si mesmo orando em línguas. Bom, o tópico 3, para a gente finalizar a lição, ele vai falar sobre os dons de interpretação de línguas. Então, primeiro fala sobre
os dons relacionados à elocução. O 2 explica sobre a variedade de línguas, né? E o 3 fala sobre o dom de interpretação dessas línguas. Ao tratar desse dom, Bispo Manuel Primaz Manuel Ferreira afirmou: o dom de interpretação de línguas é a revelação divina do Espírito Santo que emprega um crente para declarar à igreja o significado. É como se fosse a tradução das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. Então, quando o profeta levanta falando em outras línguas, e uma outra pessoa, por exemplo, ou o próprio profeta, direcionado pelo Espírito, traduz aquela mensagem para uma língua que nós entendemos, para a nossa própria língua, nesse momento é um dom de interpretação de línguas que está sendo usado, aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, através desse dom de interpretação de línguas, para transmitir a mensagem de Deus à igreja. 3.1. Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Na igreja de Corinto, havia desordens de toda a natureza. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. E os crentes assistiam a tudo sem dar aos dons a devida importância. Ele estava confuso, né? É como se na igreja de Corinto eles tinham perdido um pouco da doutrina, um pouco do entendimento. Estava meio confuso ali, o culto estava meio desordenado. Paulo vai então escrever uma carta, o capítulo 14, para ensinar aos coríntios a forma correta de usar os dons, né, no culto, para que o culto fosse organizado. Algo estava trazendo confusão à igreja, era a ausência do dom de interpretação de línguas. Por quê? Era como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: ali tinha muita gente falando língua estranha, e eu acredito, pelo texto, né, isso é conjectura minha, a Bíblia não destaca em qual momento do culto isso acontecia, mas trazendo para a nossa realidade. Hoje nós temos, por exemplo, um culto onde nós temos a leitura da palavra inicial, os louvores da harpa, os grupos participando, alguém dando testemunho, alguém dando uma saudação, alguém falando, cantando um louvor. Nós temos a pregação da palavra. Então nós temos várias partes do culto. O louvor congregacional, onde toda a igreja canta, o louvor onde os grupos prestam seu louvor a Deus, o grupo das crianças, dos jovens, adolescentes. Nós temos a pregação da palavra. Então nós temos o culto, ele é dividido em várias etapas. Uma organização, uma liturgia do culto, ela é organizada dessa forma. E pelo que eu entendo, conjectura minha, o que estava acontecendo na igreja de Corinto nesses dias era uma confusão tão grande que provavelmente ali, meu entendimento, existia pessoas quase que disputando com a outra quem falava mais língua, quem falava língua estranha mais alto, e virava uma bagunça, porque isso acontecia na hora da leitura da palavra, na hora do louvor, na hora da pregação. No final dos contos, ninguém entendia nada do que estava sendo transmitido pela palavra, pelo louvor, porque o tempo todo era como se fosse uma disputa do uso do dom de línguas. E Paulo agora, no meu entendimento, ele vai organizar, ele vai orientar. Né? E ele começa falando, por que Paulo destaca isso? Porque existia muitos dons de línguas, mas não existia profetas. Então a edificação estava sendo pessoal e não coletiva da igreja. Bom, algo estava trazendo confusão à igreja, era a ausência do dom de interpretação. Em outras palavras, estava ocorrendo a manifestação da variedade de línguas sem interpretação de línguas. Portanto, Paulo deixou registrada a seguinte orientação: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Era como se Paulo quisesse dizer o seguinte: olha, você está com vontade de falar língua estranha na igreja? Por exemplo, na hora da pregação ali, fala baixinho, fala você com Deus. Né? Não é o momento ali, fala você com Deus. Claro, nós somos pentecostais, ninguém está engessando o Espírito Santo, volta a dizer isso. Né? Existe aquele momento que o próprio pregador, às vezes, sente uma presença de Deus, ele começa a falar língua estranha no meio da pregação. Né? A pessoa está ali louvando, adorando o Senhor através do louvor, e de repente ele se sente tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começa a falar em línguas estranhas também no meio do louvor. Isso acontece. Né? E nós não queremos aqui de forma alguma dizer que deve ser restrito, não. Mas o que Paulo estava querendo dizer é que era necessário agir com discernimento. Não poderia o tempo todo ficar alguém falando em língua estranha e não haver profeta, não haver interpretação. Dessa forma, a igreja não era edificada.
Era como se eu chegasse, por exemplo, né, num determinado lugar onde eu falo português e todas as pessoas falam talvez um outro idioma e eu não entendesse nada, eu me sentisse totalmente fora daquela realidade. Né, eu quero até aproveitar esse gancho para ilustrar, por exemplo, o que aconteceu. Né, a gente tem em nossa igreja, graças a Deus, um ministério que trabalha com surdos através das Libras. E eu, determinada vez, eu fui num aniversário da filha de um casal de surdos da nossa igreja, e chegando ali, boa parte das pessoas eram surdos. E eles se comunicavam entre eles. Eu me sentia um estrangeiro no meio, porque eu não entendia nada. Então, da mesma forma, se entra, por exemplo, um incrédulo na igreja, e durante todo o tempo do culto, todos coletivamente falando língua estranha, no final, aquela pessoa vai sair do culto sem entender qual era o objetivo da palavra, o que foi pregado, porque durante todo o tempo ali a igreja estava o tempo todo só falando línguas estranhas. Não havia uma profecia, não havia interpretação. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto nesses dias. Bom, portanto, Paulo deixou registrar a seguinte orientação, nós já falamos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um texto que ela fala o seguinte: trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dadas em línguas, que é justamente o dom de interpretação de línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensinos sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar, olha que coisa interessante, dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, né? Pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas, ou seja, o próprio profeta vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus também para profetizar e interpretar, ou de outra pessoa. É comum também nós vermos nos nossos cultos. Alguém levanta falando línguas estranhas e uma outra pessoa levantada pelo Espírito Santo para traduzir, para interpretar aquela língua que não é uma língua humana, não é uma língua aprendida em colégios. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-lo novamente, né? O apóstolo Paulo orientando que nós devemos buscar também o dom de interpretação de línguas. Bom, 3.2. O dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom. Olha que interessante isso. Olha o destaque que vem para esse texto para nós. Percebemos na Bíblia, de maneira incontestável, que o dom de interpretação de línguas não atua só. Ele estará atrelado a outro dom. Qual outro dom? Variedades de línguas. O pastor Elinaldo Renovato os chamou de dons geminados, um dependendo do outro. Pastor Ezequias Soares, em sua conhecida análise sobre o tema, diz: este dom não é autônomo, como os demais, e o único que depende de manifestação de outro. O dom de variedade de línguas. Ainda sobre o assunto, o pastor pentecostal Gordon Crow, de maneira inteligente, nos levou a importante informação sobre a necessidade desses dois dons atuarem juntos. A interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. E isso quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar decifrá-la com a mente. Impossível, a língua não é humana. Né? Mas sim pede e recebe interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua. O bispo Primaz, que no seu comentário, o professor fala o seguinte: olha, o dom de interpretação de línguas é a manifestação sobrenatural pelo Espírito Santo que garante a plena edificação da igreja. Não opera sozinho, não resta as dúvidas de que esse dom não opera sozinho. Ele sempre vai estar sujeito a outro dom, variedade de línguas para atuar. Bom, e para a gente finalizar, 3.3, esse dom deve ser empregado para a edificação da igreja. Né? É o que nós dissemos lá no início da lição. Muitas pessoas hoje se auto-intitulam profetas de Deus, mas na verdade o dom de interpretação, o dom de profecia, é um uso que é feito do Espírito Santo do indivíduo. O indivíduo é usado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir uma mensagem à igreja.
As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, para que a igreja conheça o conteúdo e o significado da mensagem. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus. Está lá em 1 Coríntios 14, 27 a 28. A par da importância desse dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixa registrado a seguinte orientação: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete. A própria pessoa que profetiza também tem um dom de interpretação, para que a igreja receba a edificação. O dom de línguas precisa de interpretação para ser eficaz na igreja, corpo de Cristo, coletivo. Não quer dizer de forma alguma que eu estou impedido de falar línguas estranhas para minha edificação pessoal. Muito pelo contrário. Eu desejo que todos vocês falem línguas estranhas. Era o apóstolo Paulo falando. Mas é interessante que haja uma ordenação no culto, uma organização no culto, uma forma correta de se prestar o culto a Deus. Então, meus irmãos, chegando no final desse estudo, a conclusão fala para nós o seguinte: que o presente estudo contribui para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus. Então, devemos buscar os dons espirituais, devemos buscar os dons de variedade de línguas, ser cheio do Espírito Santo de Deus. É você que está nessa manhã participando, que ainda não teve essa riquíssima oportunidade de ser batizado no Espírito Santo. Busque com zelo também o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas. Não sou eu que estou orientando, isso é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo sendo guiado pelo Espírito de Deus, orientando a igreja. Mas jamais, meus irmãos, devemos extinguir o Espírito do nosso meio. Somos pentecostais, somos cheios do poder de Deus, graças a Deus por isso, e queremos e devemos cada vez mais ter a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossos cultos. Que possamos ser cheios ao terminar esse estudo maravilhoso. O desejo do meu coração com essa lição, que você entenda nessa manhã a necessidade de continuar buscando ser cheio da presença de Deus, e que você seja cheio da presença de Deus, que ao terminar o estudo nessa manhã, que ao terminarmos esse trimestre maravilhoso, que o objetivo da revista, que a igreja, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, seja alcançado nas nossas vidas. E nós podemos começar por nós mesmos, ao dobrar os nossos joelhos para orar, ao buscar a presença de Deus, ao meditar na palavra de Deus, que nós possamos sempre estar pedindo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Amém? E que nós possamos, com discernimento, prestar o nosso melhor culto a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, meu amado, minha amada. Que Deus em Cristo Jesus possa te dar uma semana abençoada. Você seja fortalecido pelo Senhor. E que novamente eu volto a frisar: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar lá na frente, nós vamos vencer os obstáculos que têm se levantado nos nossos dias. Amém? Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus.